A nova série da Gerados pela Graça e Life by Grace Church, Alcançando um Coração Temente. Ouça e seja restaurado dia a dia. Veja como a graça pode produzir em você um desempenho excelente, uma vida abençoada e um canal de vitórias e de milagres de bênção para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Aqui está a parte 4 do tema Alcançando um Coração Temente. Minha Bíblia está aqui aberta em Provérbios capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amados, o caminho de volta, arrependei-vos e convertei-vos, foi a pregação de Pedro. A primeira pregação após o Pentecostes no Novo Testamento. Vemos que o homem desde a queda está numa frequência de desprezo a Deus sem perceber. Uma frequência de idolatria, onde as coisas e pessoas estão à frente da nossa comunhão com Deus. Até mesmo a religiosidade humana propõe o homem buscar a prosperidade, a cura e a bênção em primeiro lugar, permanecendo na esfera da idolatria. Em Filipenses 3,19 diz que aqueles que só buscam as coisas dessa terra são inimigos da cruz de Cristo. Não há nada errado em buscar restaurar sua vida. Não há nada errado, meus amados irmãos, em ver os efeitos do Calvário desfazendo os efeitos da queda. Isto em segundo lugar, como efeito, como consequência, mas não como alvo. Nós somos feitos para ter comunhão com Deus e, pela graça, uma comunhão cada vez mais profunda. O efeito disso, com certeza, será fé, domínio e ver gradativamente as circunstâncias mudando. Aquele que é sábio, que está cheio do Espírito Santo, entende essas coisas. Em Lucas 14:33, que aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. A Bíblia diz em Mateus 6,33, diz, pois buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é um mero detalhe, amados. Isto é realmente a diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho. Assim como em Gênesis 1 e 2, Deus disse para eles se alimentar de todas as árvores do jardim, menos da árvore da independência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram exatamente o contrário. A serpente diz, é assim que a palavra de Deus diz. Olha, Deus não ama vocês, não dá nenhuma árvore para vocês. Se vocês comerem separados de Deus, vocês vão ser sábios, vão ser fonte. Então, quer dizer, a proposta da serpente era exatamente o contrário do que Deus havia dito. E hoje a proposta da religiosidade é exatamente sutil, mas exatamente o contrário da proposta de Deus, onde o homem se separou de Deus e agora, no temor humilde, vai se arrepender e se converter, sair da frequência dos ídolos, e como efeito disso a fé ser sarada. E como efeito disso, ver gradativamente a bênção acontecendo, o inimigo se precipita, ele pula fases. Por que você, agora que é cristão, não corre atrás das bênçãos de cargo na igreja? Aí está, o conselho dos ímpios se precipita. A carne, a nossa carne, o acraseado aqui, para a nossa carne, a proposta do inimigo parece mais vantajosa, mais atraente, porque não tem cruz, não tem renúncia, não tem santificação, não tem temor, é só buscar agora os seus interesses dessa terra. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele povo no deserto estava tão preocupado com suas necessidades imediatas, como água, como carne, e isso fez com que eles concentrassem toda a sua atenção no que estava no visível, nos efeitos da queda, que eles não tiveram uma comunhão de qualidade com o Senhor como Josué e Calebe. Não valorizaram o Senhor, não honraram o Senhor, não adoraram o Senhor. Por isso mesmo, tão abençoados naquele deserto, eles pereceram no deserto. Então nós vemos que isso não deu certo no deserto. E o inimigo, sabendo que aquele povo foi destruído no deserto, agora quer fazer com que a igreja faça a mesma coisa. Se precipite, pule essa fase do temor, da renúncia, da santificação, e aí com o coração ainda carnal, com a mente carnal,
vem agora orar preocupado, ansioso, sem confessar pecados, sem se arrepender, né? Sem se separar do mundanismo, apenas cai de paraquedas na igreja e vamos de caça para as bênçãos. Vamos correr atrás dos resultados, pulando o chamado do Senhor à santificação. Isto é algo sutil que alguém que é cheio do Espírito Santo discerne. Entre o falso e o verdadeiro evangelho é muito parecido. Se você vai num país aí comprar um tênis falsificado, ele tem que ser tão parecido, tão parecido, tão parecido com o original, que só olhando muito de perto que você vai ver um pequeno detalhe. Você vai ver, comprar um tênis Nike, aí você compra, mas ele parece Nike. Quando você vê, tem um R puxado assim, ó. No K, ele puxou um R, é Nike, mas parece Nike. Assim o inimigo, o que ele faz, somente se for cheio do Espírito Santo para discernir, é uma pequena falsificaçãozinha. A Bíblia diz que haveriam tantos falsos profetas que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então o que o inimigo faz é tão parecido com o que Deus propõe, a religiosidade humana, e parece até mais atraente, a porta larga, porque você vai alcançar os mesmos resultados, entre aspas, sem ter que santificar a sua vida. Então, esse tipo de proposta, ele é atraente à carne. As pessoas se cercam de mestres da porta larga, que parece que é a mesma coisa, não dá nada, o que tem, só que lá no final, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, você tem iniquidade no seu coração. A pessoa não limpou suas vestes, não tem azeite transbordando, não se preparou espiritualmente, né? Ela só se preocupou com as coisas dessa terra. Ela colocou isso como centro, como prioridade. E aí o que acontece, amados? Quando o Senhor Jesus vem, essa pessoa não estava se preparando, ela não vai estar preparada. Isso é muito sutil. Aqui diz no versículo que nós lemos, Provérbios 22:4, o galardão da humildade, ou seja, a recompensa, o resultado de quem é humilde e teme ao Senhor, agora está de forma lícita. Conforme Deus vai tendo o nosso coração, conforme nós vamos nos entregando pela graça, olha o resultado disso: riqueza, honra e vida. Sem dúvida, meus amados, a prosperidade e a provisão de Deus, Jeová Jiré, nada me faltará. Honra é a presença dele nos santificando, nos revelando cada vez mais a sua formosura, a sua intimidade, de maneira que nós vamos ficando cada vez mais parecido com ele e o adorando em espírito e em verdade. E vida é uma vida saudável, com qualidade, uma vida longa. Se Moisés, debaixo da lei, viveu 120 anos enxergando bem, imagine nós, debaixo da graça, uma aliança superior, com superiores promessas, né? Vemos então que o Senhor tem essas promessas e elas são adquiridas de forma lícita através do Evangelho genuíno. Hoje em dia o Evangelho genuíno é tão raro e tão precioso, meus amados irmãos. Louvo a Deus pelos pastores que ainda pregam o Evangelho que Paulo, Pedro e João pregavam. Não o Evangelho da porta larga, do oba-oba. Que só gera mornos, né? Que Deus vai vomitar. Mas o Evangelho genuíno, ele coloca as coisas no devido lugar. Ele mostra o caminho, ele mostra realmente a seriedade pela graça e mostra os resultados. Todo mundo quer os resultados. E a religião falsa promete os resultados. E pode até que alcance os resultados com atalho, mas não vai ter uma alma preparada para a eternidade. Então Deus quer a vida abundante, que você é mais que vencedor, que você ganhe essa herança sem perder a sua salvação. Quando nós falamos de alcançar um coração temente, estamos falando de não apenas alcançarmos o que Deus tem, mas no método correto, no tempo e no modo. Eclesiastes 8:5 diz que aquele que for sábio discernirá o tempo e o modo. O modo de Deus, o Evangelho de Deus é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Vemos na vida de Daniel, na vida de José no Egito, né? Daniel estava na Babilônia. Nós podemos ver o que aconteceu na vida de Davi, de Abraão, de Paulo. Todos eles passaram por aflição, por tempo de espera, não desanimaram, continuaram se entregando ao Senhor, buscando o Senhor com sinceridade e simplicidade, colocando a comunhão com o Senhor em primeiro lugar, de forma constante e contínua. Isto é a diferença entre o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. Aquele que não tiver o temor do Senhor não vai discernir a diferença entre os dois evangelhos. Eles parecem igual. E na verdade o evangelho da porta larga parece mais atraente à carne. E esse pequeno detalhe é a diferença entre a vida e a morte.
entre a salvação e a perdição eterna. A diferença entre Josué e Caleb, que no deserto tinham comunhão com Deus e que investiam um tempo a sós, quando Moisés subiu o monte, Josué e Caleb estavam ali vendo a glória de Deus, investindo em conhecer a Deus. É a diferença entre a vida e a morte. O povo no deserto, que só se preocupava com as suas necessidades temporais, não tinham comunhão com Deus, acabaram não tendo um coração preparado, nem palavras preparadas e pereceram. Olha, tanto Saul como Davi foi ungido. Saul não investiu tempo com o Senhor, pereceu. Davi investia tempo com o Senhor, foi salvo. Então isso é uma pequena diferença, mas custará nossa eternidade. Veja como isso é importante.